questão. Tá? O legal da UEPG, como eu já falei várias vezes, é que ela entrega qual é o assunto. Até porque a prova não é fácil, né? Então, já dá essa forcinha. Muitas provas você tem que ler a questão, identificar o tema, lembrar as coisas. Aqui não, ela já fala, ó, eletromagnetismo, ponto. Tá? E assinar o que for correto. Então vamos lá, o que a gente precisa saber? Vamos ler o item 01. O item 01 afirma que campos magnéticos variáveis no tempo produzem campos elétricos. Vamos ver o que a gente tem que saber para saber julgar se isso se é correto ou errado. Tá? Isso aqui está ligado com a lei de Lenz, tá? Ou a lei do contra, como alguns chamam. O que a lei de Lenz fala? O Faraday-Lenz, é o Lenz-Faraday. Sou meio ruim com o nome, espero que o nome seja esse mesmo. Mas o que importa é que é a da força eletromotriz induzida, tem a ver com esse tema. Então vamos pegar um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma espira, tá? Seria legal se ela tivesse fechada. É um condutor circular, né? Um circuito condutor aqui. Digamos que aqui eu tenho um ímã. E vou, por exemplo, colocar o polo norte, a face norte, que é o polo norte virado para a espira. Não precisa ser assim, aqui é um exemplo. Né? E o sul virado para o outro lado, né? Porque um ímã tem que ter um polo norte e um polo sul. O que acontece? Sabemos que as linhas de força, já vamos prestando atenção, as linhas de força ou de indução magnética saem do polo norte e chegam no polo sul, certo? O que foi observado por Faraday e Lenz é que quando há variação no fluxo magnético, quando eu falo variação, é variação ao longo do tempo. Tá? Eu vou imaginar aqui ó, que esse ímã está com uma certa velocidade constante, vamos colocar aqui em direção à espira. Tá? Então, quando há variação no fluxo magnético, variação no tempo, eu não vou colocar no tempo, ele colocou no tempo, mas entenda que é no tempo, com o tempo o fluxo está variando. Quando há variação no fluxo magnético que percorre um condutor, ou seja, um condutor circular, uma espira nesse caso, surge uma força eletromotriz, né, FEM, induzida nessa espira, que, por sua vez, gera uma corrente induzida na espira, que gera um campo magnético que tenta anular a variação de fluxo magnético original. Então, assim, vamos explicar isso aqui com mais calma. Claro que aqui, de novo, não estou sendo puramente formal, estou lembrando aqui da minha cabeça, foi o que eu entendo, tentando deixar claro. Como esse ímã está se aproximando da espira, a quantidade dessas linhas de força ou linhas de indução magnética que saem do ímã e passam por dentro da espira, com o tempo vão aumentando, porque ele vai se aproximando. Então, essas linhas vão aumentando. Isso faz com que o fluxo magnético que passe aqui, lembrando que fluxo magnético, vamos aproveitar aqui, ó, é representado pela letra Φ maiúscula.
o fluxo magnético, representado pela letra φ, essa letra aqui grega, maiúscula, ele é igual à intensidade do campo magnético que passa na espira, vezes a área dessa espira aqui, vezes o cosseno de θ. Quem que é θ? É o ângulo entre o fluxo magnético. Digamos que aqui eu tenho a normal, aqui tem o plano da espira, isso aqui é uma normal ao plano da espira. O θ é o ângulo entre o fluxo magnético e essa normal. Normalmente, você faz questões em que o ângulo entre essa normal e o fluxo acaba sendo zero, os dois são paralelos. E aí, lembre-se que cosseno de 0 graus é 1. Então, muitas vezes, o fluxo acaba sendo calculado apenas com B vezes A. Mas é importante lembrar que tem esse fator aqui, o cosseno de θ. Que seria o quê? Digamos que se você tem essa linha de indução aqui, ó, digamos que o fluxo estivesse aqui. E aqui está a perpendicular, a normal à área. Então, esse aqui seria o θ. Tá? Esse ângulo aqui entre esses dois seria o θ. Mas, normalmente, você pega esse fluxo retilíneo, perpendicular à espira, ou seja, acaba sendo paralelo a essa reta normal. E aí dá 0 graus, acaba ficando cosseno de 0,1, então acaba que não altera em nada o cosseno de θ. Então, na maioria das questões, o fluxo é calculado com B vezes A. Agora, o que eu estou falando da lei de Lenz, se eu escrever a lei de Lenz com uma fórmula, com uma equação, ela fica assim, ó. Força eletromotriz induzida, né, o E induzido, é igual a variação, na verdade é igual a menos a variação, por quê? Ela é a força motriz gerada. Normalmente, quando você quer só a intensidade, você nem pensa nesse menos. Esse menos é só para representar o fato de que essa força eletromotriz induzida, ela surge de tal forma que tenta anular essa variação de fluxo que a provocou. É como se fosse o filho tentando destruir o pai, digamos, aquele complexo de Édipo, né, que você aprende na mitologia grega, que o filho vem, nasce, cresce, e a um momento ele tem que substituir o próprio pai. A ideia é essa, ela tenta destruir aquilo que a criou. A variação de fluxo que gerou essa força eletromotriz induzida gera uma corrente induzida que gera um campo magnético contrário que vai tentar anular esse que aqui gerou. Ela tenta se anular, tá? Bem interessante. Só que aí falta um detalhe. A gente aprende assim, normalmente isso é repetido, repetido, repetido. Mas espera aí. Como que essa força eletromotriz induzida surgiu? Porque o que é uma força eletromotriz? Vamos lembrar? Ela é uma tensão, tá? Então, força eletromotriz, ela é dada em volts. Ela é uma diferença de potencial, que nem o U. Tá? E para ter um U, como é que a gente surge um U? Por exemplo, digamos que tem uma carga aqui positiva. Se eu tenho uma carga elétrica, o que eu tenho numa região em torno dela, obrigatoriamente? Eu tenho um campo elétrico. Eu tenho um campo elétrico, certo? Cada ponto dessa região tem um certo potencial. Então, aqui de V1, aqui vai ter um outro potencial que é V2. Então, para ter uma diferença, porque o potencial elétrico, se vocês lembram, vamos aproveitar aqui, ó, é K vezes a carga que gera, dividido pela distância desse ponto até a carga. Então, quanto mais distante da carga tiver o ponto, o potencial é menor. E aqui o que acontece? Se eu não peguei aqui a mesma distância, vai haver uma diferença de potencial aqui. Então, o que é que causa a diferença de potencial? Quem é que causa a força eletromotriz induzida? É um campo elétrico. Então, o que eu quero chegar é, na verdade, a variação de fluxo magnético, que eu tinha falado que a variação de fluxo magnético gera uma força eletromotriz induzida, que gera, por sua vez, gera um campo, uma corrente induzida, e essa gera um campo magnético que tenta anular o primeiro que gerou, que começou todo o processo. Então, tem um campo, gera uma força eletromotriz, que gera uma corrente, que gera um campo contrário àquele inicial. Tá certo? Só que para surgir essa diferença potencial, essa força eletromotriz, é porque surgiu um campo elétrico. Tem que ter um campo elétrico, tem que ter uma região do espaço em que pontos distintos têm potenciais distintos, o que causa uma diferença de potencial, uma força eletromotriz. Tá? Então, na verdade,
variações de campo magnético no tempo, né, variação no tempo, produz campo elétrico, que produz a força eletromotriz, que produz a diferença potencial, força eletromotriz, que produz a corrente, que produz um campo magnético que tenta anular aquele que o gerou. Entendeu a história? Até a história é meio circular, né? Então tá, campos magnéticos variáveis no tempo produzem campos elétricos. Sim. Isso inclusive tem a ver com onda eletromagnética, tá? Uma curiosidade aqui, como que a onda eletromagnética consegue propagar-se sem matéria? É meio que a variação de campo magnético gera um campo elétrico e por sua vez gera um campo magnético que gera, então fica um gerando o outro. Por isso ela consegue se propagar mesmo no vácuo, mesmo sem ter matéria alguma, né? Carregando energia. Ondas eletromagnéticas. Até ela é uma mistura de campo magnético. Por que chama eletromagnética? Porque é uma onda que tem tanto campo elétrico como campo magnético variável, né? Campos magnéticos variáveis no tempo produzem campos elétricos, correto? Em um dado circuito elétrico, os amperímetros devem ser associados em série no trecho onde se deseja medir a intensidade de corrente elétrica. Sim, olha só. Vamos colocar aqui uma coisa. Amperímetro. O que é um amperímetro? Elemento de circuito feito para medir a corrente elétrica em um trecho do circuito. É um elemento de circuito feito para medir a corrente elétrica. Vou colocar aqui amperímetros. Amperímetros. O amperímetro, vou colocar amperímetro ideal. Ideal, não dela, né? Possui resistência interna nula. Portanto, deve ser ligado em série com o trecho com o trecho de circuito para o qual se quer medir a corrente, tá? A intensidade da corrente elétrica. Então, o desenho, o amperímetro, ó, por que deve ser ligado em série? Tem aqui, por exemplo, um resistor, e aí eu venho aqui ó, e conecto o amperímetro. É uma bolinha com a letra A, às vezes alguns autores colocam uma setinha assim. E aí vai. Ele tem resistência nula. Por quê? Porque ele tem que medir, primeiro, tem que ser em série que a corrente que passa aqui pelo trecho tem que passar por dentro dele para ser registrada. Primeiro fato. Segundo, ele tem que ter resistência praticamente nula, porque se ele tivesse alguma resistência não desprezível, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a resistência do circuito, porque ele vai ficar em série. A gente aprendeu na eletrodinâmica que quando se associa em série, você soma as resistências, né? Quando a resistência cresce, a corrente diminui, então ele interferiria no próprio elemento que ele quer medir, que é a corrente. Então ele não pode ter uma resistência significativa. Então, no ideal, na situação ideal, ele tem resistência o quê? Desprezível. Tá? Então, você liga em série, porque a corrente que passa pelo trecho aqui que você quer medir atravessa por ele. Ele não interfere na intensidade dessa corrente, porque ele não tem resistência, e aí ele funciona direitinho. Por que não dá para ligar em paralelo? O que acontece se você ligar o amperímetro em paralelo com o trecho que você quer medir? Como a corrente vai vir aqui, ó, como ele tem resistência nula, a corrente vai vir toda por aqui. Ele vai inutilizar o trecho do circuito, ele vai deixar aquele trecho do circuito em curto-circuito. Essa resistência aqui, ó, em que ele ficou em paralelo, qualquer resistência aqui não vai funcionar, porque a corrente vai vir toda por ele. Por quê? Resistência, corrente, presta atenção, corrente elétrica prefere sempre o caminho de menor resistência. Quando a resistência é praticamente nula, a corrente toda vai por aquele caminho. E esse trecho aqui é dito que fica em curto-circuito.
Então, ele vai interferir na resistência geral, porque isso aqui vai ser inutilizado, vai fazer a resistência do circuito cair, a corrente, então, vai no circuito como um todo vai subir, ele vai interferir na sua medida, além de estragar um pedaço do circuito, criar um curto-circuito que pode até queimar, acabar dando um incêndio ou algo assim, porque se a corrente muito alta passa por um fio, o que ela causa? A energia térmica fica tão grande que ela queima, o fio queima, né? Derrete. Então, por isso você não deve ligar amperímetro em paralelo, e sim em série com o trecho que você quer medir, tá? Já o voltímetro seria o contrário, né? O voltímetro, aproveitando aqui o assunto, elemento de circuito feito para se medir a DDP, né, a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, de um trecho de circuito. Vou colocar aqui. Voltímetro ideal possui resistência infinita. Tá? Então, o real tem que ter uma resistência bem maior do que o do circuito que ele está medindo. Então, como que ficaria a ligação? A correta de um voltímetro, você liga aqui, ó. Voltímetro geralmente é dado pela letra V, né? Uma bolinha com a letra V, o autor, alguns colocam a setinha aqui. Aí o que vai acontecer? A corrente vai vir por aqui, ela fala, opa, aqui tem resistência infinita, eu não vou por ali. Ela continua o caminho dela natural, como se o voltímetro nem estivesse ali. E o que ele faz? Ele mede aqui o potencial nesse ponto, mede o potencial elétrico nesse ponto, faz a diferença, tá aí, a diferença de potencial, ele mede assim. Por que dá problema se você ligar um voltímetro em série com o circuito? Ele tem resistência infinita, tá? Uma resistência muito alta. A corrente vai ser bloqueada. Quando tem uma resistência altíssima, a corrente nem vai por aquele caminho. De novo, ele bloqueia o circuito. É como se eu estivesse fechando o circuito. O que não é o caso. Eu quero pôr um elemento ali de circuito, já que é para fazer uma medida, que ele fique ali como se nada mudasse, só para ele medir, só para ele observar o que está acontecendo. O amperímetro está observando a corrente, ele não pode interferir no que ele está observando, senão o que ele faz? Ele deturpa a medida que ele quer fazer. Ele interfere na própria medida, certo? Então, é isso. Fiz uma revisão aqui. Em um dado circuito elétrico, os amperímetros devem ser associados em série no trecho onde se deseja medir a intensidade da corrente elétrica. Perfeito, correto. 4. A resistência equivalente à associação de resistores em paralelo é sempre menor que a de cada um dos componentes. Essa aqui é muito legal e cai toda hora, e não é difícil demonstrar. Bom, eu não vou revisar toda a parte da associação de resistor, mas vou lembrar a vocês que quando se associa paralelo, associação de resistores em paralelo. Tá? Com certeza eu já expliquei em outras aulas na plataforma, mas uma fórmula que sempre você pode usar é fazer a associação deles de 2 em 2. Então você tem aqui, ó, em paralelo, o desenho esquemático é mais ou menos assim, né? Vamos pegar 3 aqui de exemplo. Digamos que eu tenho o R1, o R2 e o R3. Você sabe que mesmo que eles sejam diferentes ou iguais, se eu pegar de 2 em 2, eu posso usar a fórmula do produto pela soma. Então, eu posso pegar, por exemplo, que o R equivalente entre 1 e 2, e se tiver 3, que nem no seu exemplo, professor? Você pega 2, faz a associação dele em paralelo. O que é fazer, encontrar o R equivalente? É como se você removesse aqueles dois resistores do circuito, substituindo por apenas um que gerasse o mesmo efeito daqueles dois. Ou seja, que puxasse a mesma corrente, provocasse a mesma diferença potencial. E a gente sabe que para calcular, por exemplo, R equivalente, onde R equivalente 1, que seria entre o R1 e o R2, eu faço o produto pela soma. Lembrando que esse produto pela soma tem que ser de 2 em 2, tá? Não posso fazer R1 vezes R2 R3 sobre R1 mais R2 mais R3. Tem que ser de 2 em 2. R1 vezes R2
sobre R1 mais R2, produto sobre a soma. Agora eu vou fazer uma análise matemática relativamente simples. Presta atenção em mim aqui, olha só. Como isso aqui em cima é um produto, eu posso escrever assim, ó. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. A matemática permite que eu pegue o R1, ou podia pegar o R2, tanto faz, e coloco para fora dessa fração. Observe que se eu for resolver isso aqui, volta a ser o de cima. Eu posso multiplicar o R2 por R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Lembra que aquela regra de fazer o MMC de fração é quando é mais ou menos. Quando é produto, você faz direto. Então, isso que é a fórmula e isso são equivalentes. Agora, presta atenção aqui, olha só. Em cima eu tenho o R2, não é mesmo? E embaixo eu tenho o R2 mais o R1. R1 mais R2, é na mesma. Essa fração aqui, você concorda comigo que ela com certeza é um valor menor que 1? Por quê? Porque com certeza o denominador da fração, a parte de baixo, é maior que o numerador. E quando eu tenho uma fração em que a parte de baixo, exemplos, que a parte de baixo é maior que a de cima, são números que são o quê? Menores do que 1. Quando a parte de baixo é maior que a de cima, dá sempre um valor menor que 1. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, o que eu estou escrevendo aqui? Que a resistência equivalente entre dois resistores associados em paralelo, ela é o valor de uma das duas resistências multiplicadas por um número menor que 1. O que acontece quando eu multiplico por um certo número qualquer por um número menor que 1? Pega exemplos. O valor final é menor, concorda comigo? Olha só, pega 5 e multiplica por meio. 0,5. Estou pegando um número e multiplicando por um número menor que 1. Quanto vai dar? 2,5. Observe que é menor que o valor original. Pega outro exemplo. Pega 7 multiplicado por 0,3. Tem que dar menor que 7, né? Porque vai dar 2,1. Dá menor que o valor... Ou seja, se eu pego um certo valor qualquer e multiplico por um número menor... De novo, isso aqui é matemática. E multiplico por um número menor que 1, o valor fica menor do que o original que eu multipliquei, que era o 7 aqui, o 5. Então, com certeza, essa conta toda aqui, que é o R1 multiplicado por um número que eu sei que é menor que 1, vai dar menor que o R1. E observe que eu podia tanto separar o R1 quanto o R2, daria a mesma conclusão, daria menor que R2. Conclusão final disso aí, que a resistência equivalente de qualquer associação em paralelo, pegando 2 a 2, vai dar menor que qualquer uma dos associados. Você vai dar menor que o menor. Se eu tiver uma resistência aqui de 5 ohms e uma de 1 ohm, com certeza vai dar menor do que 1. Tem que ser menor que os dois. Você tem que ser menor que o menor das resistências. Então, eu acabei de provar matematicamente como se associa duas resistências em paralelo, o resultado final dessa associação dá sempre menor que o menor dessas duas resistências. Ah, professor, mas se forem 3? Você pode perceber que vai dar a mesma coisa. Ó, esses dois aqui, o R1 e o R2, eu vou trocar pelo R equivalente 1, beleza? Tirei eles do circuito, substituí por um equivalente, e agora sobrou aqui o R3. E agora eu quero fazer a associação equivalente desses dois aqui, ó, fazer a final do circuito. Vai ser o produto do R equivalente 1 pelo R3, pela soma do R equivalente 1 com o R3. Eu posso aplicar a mesma regra, ó. Põe o R equivalente 1 aqui. Vou pôr o R3 agora, vou mostrar que tanto faz, né, que isso é um produto. Põe o R3 para fora aqui. E aqui fica R equivalente em cima, 1. E aqui fica R equivalente 1 mais R3. Com certeza, R equivalente 1 mais R3 é maior que o R equivalente 1 sozinho. Portanto, essa fração aqui dá menor que 1. Portanto, essa conta aqui dá menor que R3. Ou seja, a associação em paralelo dos três vai ser menor que o R1, que já era, que era o R equivalente 1. E esse vai ser menor que o R equivalente 1 e menor que o R3. Vai ser menor que o R1, menor que o R2, menor que o R3, porque ele vai ser tanto menor que o R equivalente 1, que era menor que o R1 e o R2,
e menor que o R3. Isso vai se propagando infinitamente. O que eu provei então? Que é bem legal, se eu tenho vários resistores em paralelo, a resistência equivalente dará sempre um valor menor que o menor desses resistores associados. Vamos ver o que essa aqui é 0,4, né? Vou colocar aqui. A resistência equivalente à associação de resistores em paralelo é sempre menor que a de cada um dos componentes da associação. Exatamente o que eu provei. Correto. E a 0,8. Quando uma carga Q livre de forças externas. Então, a 2 e a 0,4 foram de eletrodinâmica, né? A 0,1 foi eletromagnetismo, foi magnetismo, e a 0,8 volta a ser magnetismo. Olha só. Quando uma carga Q livre de forças externas é lançada com a velocidade v antiparalelamente, ou seja, o que é? Paralelo, só que em sentido contrário às linhas de força de um campo magnético. Então, basicamente, ele é paralelo. Tá? Ele segue em movimento retilíneo uniforme com a mesma velocidade com que foi lançada, independentemente de seu sinal. Então, o que está acontecendo aqui? Para responder, para julgar esse item como correto ou errado, eu tenho que lembrar da força magnética sobre uma partícula eletrizada que adentra um campo magnético uniforme. No magnetismo, a gente tem várias situações diferentes que são estudadas no vestibular. Eu tenho um condutor retilíneo imerso num campo magnético que já estava lá naquela região. Eu tenho uma partícula elétrica que é arremessada num campo magnético que já estava naquela região. Eu tenho um fio condutor retilíneo que está gerando um campo elétrico naquela região. Cada um é uma análise diferente. Eu tenho campo magnético gerado no interior de uma espira, quando você tem uma corrente num condutor circular. Tá? Mas esse aqui, da força magnético, é das situações que mais aparecem em vestibular. Tá? Então, eu tenho aqui, normalmente, o que acontece? O campo, eu dar um exemplo mais clássico. Esse aí ele deu um exemplo diferente para ver se o pessoal ia no embalo, no automático, e fazia errado. Esse que eu estou desenhando aqui não é o que a questão disse. Esse aqui é o exemplo que mais você vê por aí. Ele pega uma partícula aqui, positiva, arremessa com a velocidade v num campo, um campo magnético uniforme de uma certa região. Só que normalmente o B e o V são o quê? Perpendiculares. E aí você tem uma força magnética que aparece sobre essa partícula, que é dado por Q vezes V vezes B vezes o seno de θ. Muita gente esquece desse seno de θ e decora só que é QVB. E aí é questões como essa. Esse seno de θ é muito importante. Por que normalmente as pessoas só usam QVB e não esquecem do seno de θ? Porque em quase todas as questões, o ângulo entre o V e o B é 90 graus. E quanto que é o seno de 90 graus? Aqui é o ângulo entre V e B. Quanto que é o seno de 90 graus? É 1. Como isso aqui vai dar 1, ele não é relevante. 1 vezes aquilo que está aqui antes vai dar o próprio resultado. Ele não vai interferir no resultado e você usa só QVB que dá certo. Mas aí mora o perigo. E quando um vestibular de renome, um vestibular de concurso bom, federal, pega e coloca a questão um pouco diferente, aí seu decoreba de QVB vai para o saco, porque você não entendeu de verdade como aquilo funcionava, de onde vem aquilo, ou como é a equação completa. O ângulo entre o V e o B é importante, só que normalmente não é usado, porque a maioria das questões colocam perpendiculares. Nessa questão, isso aqui é um exemplo. Agora, nessa questão, o que ele fez? Ele fez, ó, vamos ler de novo. É lançado com velocidade v antiparalelamente às linhas de um campo magnético B. Então, agora ele não vai ser lançado perpendicularmente. Eu vou pôr agora o campo magnético B aqui, ó, para cá, uniforme. Tá? E vou arremessar a partícula
Com uma velocidade antiparalela. Pode ver que ela é paralela, os vetores são paralelos, só que um está num sentido e o outro no outro sentido. Então, eles são antiparalelos. Agora, olha a fórmula. Aqui o ângulo entre eles vai ser qual? O ângulo entre o V e o B. Coloca eles aqui. Ó. O V está assim. E o B está assim. Qual que é o ângulo entre eles? Isso aqui, 180 graus. Agora, joga na fórmula correta. Quanto que é o seno de 180 graus? Quanto que é o seno de 180 graus? Vai andando pela estradinha circular, não foi assim que eu ensinei? Parará, parará, pega seu carro, anda pela estradinha circular, para aqui no 180. Projeta esse ponto no eixo dos senos. E aí caiu aqui na posição 0, bem na origem do eixo cartesiano, que é a posição 0 das estradas perpendiculares. Então, o seno de 180 é 0. Então, para essa situação, a força magnética que surge sobre a partícula eletrizada é nula. E o que você lembra da primeira... Olha a lei de Newton sempre aí com a gente. O que você lembra da primeira lei de Newton? Que se a resultante das forças sobre uma partícula for nula, o movimento tende a permanecer em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, se você arremessa uma partícula eletrizada num campo magnético, só que arremessa com uma velocidade antiparalela ao campo, ou mesmo paralela ao campo, que o ângulo daria 0 e o seno também daria 0, a resultante das forças sobre aquela partícula, se não tiver nenhuma outra, a força magnética vai ser 0, portanto, a resultante será 0, portanto, ela vai passar reto, ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Tá? Ela continua o que está fazendo. Vamos ver o que o 0,8 afirma? Quando uma carga Q, livre de forças externas, ou seja, não tem nenhuma outra força, então aqui poderia surgir, era a magnética, é lançada, gostaria de ver, antiparalelamente às linhas de um campo magnético B, ela segue em movimento retilíneo uniforme MRU. Perfeito. Primeira lei de Newton. Com a mesma velocidade que foi lançada, exato, não tem aceleração. A resultante é 0, a aceleração é 0. Segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a resultante é 0, qual é a aceleração? É 0. Se a aceleração é 0, a velocidade não varia, porque é a aceleração que faz o V variar em intensidade, em direção ou sentido também. Então, com a mesma velocidade com que foi lançado, independente do seu sinal. Exato. Por que ele fala independente do seu sinal? Porque dependendo do sinal, a força magnética, quando ela não fosse nula, ela teria um sentido diferente. Lembra a regra da mão esquerda? Só recapitulando rapidinho. Faça bom vestibular. O dedão é a força magnética, o indicador é o campo magnético e o dedo médio é a velocidade. E você usa essa regra quando as forças são P, quando os vetores B, V e F são perpendiculares entre si. São perpendiculares. Você tem como ter pelo menos uma componente, as componentes deles sejam perpendiculares. Nesse caso, não tem como, porque um é assim e o outro é assim. Não tem como decompor para se achar uma componente perpendicular aí. Então, a regra dependeria do sinal se a força magnética não fosse nula. Mas como é nula, não faz diferença se é positiva ou negativa. Ele vai passar batido pelo campo. Não vai surgir força magnética por causa do sentido, por causa do ângulo entre o V e o B. Beleza? Bem legal. Então, aqui está correto. MRU. Todas estão corretas. 0,8 com 0,2 dá 10, com 0,4 dá 14, com 0,1 dá 15. Beleza.